Gravando. Então, bom dia, Fernanda. É um prazer poder te entrevistar e registrar a tua perspectiva desse processo que nós estamos vivendo. Eu vou iniciar com a leitura do termo de esclarecimento. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Concordo, de acordo. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como essa entrevista será feita? Estou sim, de acordo. Você concorda que a sua identidade seja revelada na divulgação do material ou prefere que seja de uso ou prefere que se utilize um pseudônimo? Não, pode revelar sem problemas. Você concorda que as informações prestadas nessas entrevistas possam ser utilizadas e divulgadas para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Concordo. Você autoriza o uso de sua imagem no caso de divulgação do material? Autorizo. Você está ciente de que tem o poder, neste ou em qualquer momento até o fim dessa entrevista, de definir a partir de que prazo seu depoimento poderá ser disponibilizado para pesquisa? De acordo. Bom, então agora nós vamos passar para as perguntas da entrevista em si. Elas se relacionam, então tu fica bem à vontade. Se a gente mudar de pergunta, talvez volte com alguma questão anterior e tu pode, a qualquer momento, te expressar. A primeira pergunta é para registrar um pouquinho da tua trajetória. Então, nós gostaríamos que tu comentasse um pouco a respeito da tua trajetória acadêmica e profissional e como ela te levou à participação, né, no comitê de dados, como você foi convidado a compor o grupo de trabalho dentro da gestão da crise e como tem sido essa participação. Certo. Bom, eu sou economista de formação, né? Eu sou do Rio de Janeiro, me formei na Universidade Federal Fluminense e pouco tempo depois eu fui fazer um mestrado na URGS e a partir do mestrado, em 2011, eu me instalei aqui em Porto Alegre e praticamente não retornei mais ao Rio, né? Depois do mestrado, fui para o doutorado, também na URGS, em Economia Aplicada, e no primeiro ano de doutorado entrei no concurso da antiga Fundação de Economia e Estatística, que atualmente hoje toma a forma de Departamento de Economia e Estatística, né, remodelada, e no departamento eu trabalhava já trabalhava com atividade econômica, né, indicadores de atividade econômica, um pouco de conjuntura, e quando o departamento tomou a forma atual, eu fui convidado para trabalhar no atual grupo de conjuntura, né, dentro da divisão de indicadores estruturais. Nesse grupo, a gente fazia um acompanhamento conjuntural trimestral, né, assim que saía o PIB do Estado, que é divulgado trimestralmente, a gente, pouco tempo depois, fazia uma leitura da conjuntura, né, incorporava esses dados que eram produzidos dentro do departamento também. Estando nesse grupo, né, uma das coisas mais óbvias era acompanhar as transformações que estavam acontecendo no mundo, né, no Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, toda essa história do corona acabou
respingando primeiro, né, dentro da estrutura do departamento, acho que no grupo de conjuntura, em que eu, Martinho Lázari, Tomás Torresani e Vanessa Suspar, a gente estava trabalhando. Então, começaram lá, a gente acompanhou muita coisa no começo, acho que como todo mundo, através do noticiário, né, na televisão, nos jornais. No final de dezembro, veio a primeira notícia lá da OMS sobre o possível surto, né, de uma doença que ainda não estava registrada, que ainda não tinha uma nomenclatura, ainda estavam tentando entender o que era, e de janeiro para cá as coisas se transformaram muito rapidamente, né? A gente teve aí de casos específicos numa cidade da China, né? Na província de Hubei, a cidade de Wuhan, especificamente, em menos de 2 meses estava o mundo inteiro contaminado com isso, né? Então, a velocidade das mudanças nesse ano de 2020, né? Os efeitos dessa doença, a forma como ela se espalhou, ela já queria uma atenção maior, né? Não dava para esperar sair o próximo, a divulgação do próximo PIB para a gente fazer uma análise do que estava acontecendo. Então, acho que no comecinho de março, final de fevereiro, começo de março, o pessoal da gestão, a secretária Eliane, na época, tinha solicitado para nós do Grupo de Conjuntura fazer uma espécie de, não vou dizer previsão, mas pelo menos um cenário, né, do que poderia acontecer com o Rio Grande do Sul nesse contexto de pandemia. Isso já era março, se não me engano. Então, o primeiro produto antes de existir efetivamente um GT, acho que foi através dessa encomenda, né, para nós, pelo menos do ponto de vista do pessoal que trabalha com atividade econômica dentro do GT, né? Foi a partir dessa encomenda que as coisas começaram a se estruturar, pelo menos para nós, porque a gente não tinha dados, os dados eles demoram para sair, né? Assim, você quer entender o que está acontecendo na atividade hoje, né, atividade econômica no dia de hoje, os dados disponíveis para o dia de hoje só vão sair daqui a 45 dias, né, que são o espaço de tempo em que a gente tem aí, por exemplo, os indicadores conjunturais do IBGE, né, de frequência mensal, que são os indicadores usuais para fazer acompanhamento de atividade até o momento, né? Então, com essa pandemia, eu acho que a necessidade de juntar informação e ter informação mais alta frequência, né, e que saísse de maneira mais rápida possível para a gente poder entender fazer o tracking assim com lupa, né, do que estava acontecendo, ela tomou uma dimensão, acho que gigantesca, porque antes era mais, se a gente fizesse isso, seria mais um acompanhamento de ruído, né? A gente não tem aquelas informações muito consolidadas, pode ter um monte de erro naquelas estatísticas que estão sendo divulgadas, mas acho que a necessidade de ter indicadores de alta frequência, ela surgiu para todo mundo aí durante essa crise. Então, o primeiro trabalho foi tentar pensar, né, o que aconteceria com o Rio Grande do Sul nesse contexto. Como a gente não tinha ainda dados consolidados para o Brasil, e a China era o primeiro país afetado pela pandemia, e acho que no começo de janeiro já estava implementando o lockdown, se não me engano, dia 23 de janeiro, acho que era o experimento ideal para a gente ver o que poderia acontecer com uma economia que se fecha para combater uma epidemia de tamanha proporção. Então, a gente acabou usando ali informações, olha, o que aconteceria com o Rio Grande do Sul se aquilo que aconteceu na China, né, com a queda da produção industrial da China, a queda dos serviços, a queda do comércio, se aquelas quedas fossem observadas no Rio Grande do Sul, se a gente adaptasse as estruturas
da China para o Rio Grande do Sul, o que aconteceria com o Rio Grande do Sul. Então, a gente fez alguns cenários, né, e eles eram bastante fortes, né, os primeiros cenários que a gente fez só com exercícios simples, né, que exigem bastante de imaginação também, eles mostravam quedas históricas na atividade econômica do Rio Grande do Sul sem precedentes, né? Então, isso aí acho que assustou bastante todo mundo, né? E a partir daí, como eu falei, a necessidade de ter alguma coisa já consolidada para o Estado. A gente precisa do número do Estado agora. Ela acabou sendo mais demandada, né? Esse tipo de informação, quando a gente viu que a gente precisava ter já informações específicas para o nosso objeto de estudo, que é o Rio Grande do Sul. Então, acho que isso aí aconteceu em diversos estados também. Um pouco tempo depois, a gente começou a ter os contatos lá com o pessoal da Fazenda, e a Fazenda, eles têm informações bastante interessantes, né, que acabaram sendo divulgadas. Eles prepararam um material muito bom, muito rico, né, de informações de alta frequência a partir das notas fiscais. E esse material acabou sendo utilizado também, não só por nós dentro do grupo, né, acho que nós, pela proximidade com a Secretaria da Fazenda, fomos alguns dos primeiros a utilizar, mas pouco tempo depois, o próprio relatório de inflação do Banco Central já mostrava, né, fazia algumas análises com esses dados que antigamente não eram disponibilizados, e no contexto da pandemia eles acabaram surgindo aí, e espero que fiquem bastante tempo, né, tenham vindo para ficar. Acho que para a primeira pergunta, acho que era isso. Não sei se eu me alonguei. Foste muito bem, a gente já acabou entrando um pouquinho em temas de perguntas da sequência, mas eu vou insistir em algumas questões um pouquinho mais localizadas para que tu possa desenvolver mais assim, a tua fala. A segunda pergunta ela seria específica a respeito dos contatos com as primeiras notícias da propagação do vírus na China, né? Então, tu já trouxe um pouquinho a respeito dessa visão enquanto gestão pública, mas se tu puder comentar um pouquinho também a respeito de como foi para ti, como chegaram para ti, né, o Fernando enquanto ser humano, essas primeiras informações, qual foi o impacto que isso trouxe, né, no teu cotidiano, ou como tu percebeu essas primeiras notícias, isso é uma parte da questão, e essa percepção da gestão pública estadual desses primeiros dados, assim, claro, tu comentou a respeito do cenário que foi encomendado para vocês, né? Mas estando dentro da máquina pública ali, como que tu percebeu as pessoas se movimentando a partir das primeiras informações que chegavam da China e logo em seguida da propagação pela Europa? Uhum. Certo. Bom, eu confesso que as primeiras... existia muita dúvida, né? Apesar da velocidade da transmissão da China para países mais desenvolvidos ter sido muito rápida, né? Eu tinha dúvida se isso de fato chegaria no Brasil, né? Em qual proporção chegaria no Brasil, quando chegaria no Brasil, né? Assim, no começo era tudo muito novo, e eu acho que eu e boa parte das pessoas aqui, né? A gente não... Até o carnaval era um clima de normalidade, né? A gente acompanhava um pouco o que acontecia lá fora, mas aqui era festa e foguete, né? Então, depois do carnaval, quando a coisa começou a entrar mais aqui no Brasil, a gente começou a olhar casos, dia 13 de março, no começo de março, assim, na primeira quinzena de março, acho que o Distrito Federal decretou calamidade pública, se não me engano, né? Pouco tempo depois, outros estados também já seguiram. Então, isso aí eu acho que foi o primeiro grande impacto que teve em mim, né? A coisa é séria mesmo, né? Porque para diversos estados dentro do país chegarem a esse ponto, né?
concordar em fazer uma espécie ainda não era um distanciamento social, né? Mas era acho que talvez uma preparação para isso. E a gente vê fechamento de fronteiras, né? O pessoal não pode mais viajar. Esse tipo de coisa aí, acho que trouxe, né, mais para a realidade, não só a realidade econômica, né? Evidentemente que a gente vê os impactos, mas a preocupação com a própria saúde, né? E aí a preocupação com a saúde dos seus parentes, seus amigos, né? Pessoas que estão próximas a você. Então, acho que foi uma espécie de choque, né? Que a gente teve que se adaptar ao longo do tempo, né? Assim, é um ano muito, muito atípico, né? Então, acho que do ponto de vista pessoal seria isso. Agora, do ponto de vista da gestão, de novo, assim, eu acho que todo mundo estava meio que tentando aprender em tempo real, né? Assim, como lidar com a situação. As informações ainda tinham um volume pequeno, né? A gente não sabia exatamente quais que seriam os efeitos na saúde da população, o quão rápido isso aí se espalharia, só a gente lembrar, por exemplo, as primeiras previsões assim do pico da pandemia, né? Existia muita incerteza. Então, à medida que você começa a implementar políticas, né, para tentar combater esse avanço do vírus, você vai esticando, né, o momento do pico. Então, a gente fazia previsão, agia, e aí a nossa variável de resposta ela se alongava também. Então, a gente passou esse primeiro semestre inteiro, né, tentando aprender um pouco mais sobre, e ser mais humilde também com relação às nossas previsões que a gente tenta fazer. Acho que esse é um sentimento meu, né, enquanto pesquisador do DE, enquanto membro do Comitê de Dados, né, do GT de Atividade Econômica, e imagino que tenha sido uma sensação compartilhada por todos os outros meus colegas, né, que estavam tendo que fazer análise e alguns tendo que tomar decisão com pouca informação e informação mutável. Então, acho que era isso. Fernando já falou um pouco sobre as mudanças do trabalho durante a pandemia, mas eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre as mudanças da tua rotina de trabalho, né, do ponto de vista mais pessoal, e também das mudanças que tu vê na administração pública estadual como um todo, né, do teu ponto de vista, o que tu acha que mudou na rotina de trabalho? Certo. Bom, eu acho que a coisa mais óbvia é a questão do teletrabalho, né? Não imaginei que seria implementado com a velocidade que foi implementada, não só na esfera pública, né, na administração pública, mas em todas as esferas. Então, hoje eu vejo, por exemplo, colegas meus que estão pensando em morar em outra cidade, que é mais calma, que tem, sei lá, mais arborizada, cidades serranas ou cidades litorâneas, por conta da questão do home office, né? Isso aí eu acho que chegou para mim desse jeito. Por enquanto, eu acho que eu tive mais perdas do que ganhos, porque eu me mantenho no mesmo lugar, né? Pretendo continuar aqui por enquanto. E como eu moro sozinho, a quantidade de interações sociais que eu tenho, ela diminuiu drasticamente. Então, consigo ver a namorada, visita a família dela de vez em quando, mas assim, aquele contato que eu gostava de ter com meus colegas do DE, o Rodrigo, bom, enfim, toda aquela turma, né, gostosa de ter junto, isso aí faz uma falta, né? Então, por esse lado, acho que teve uma perda considerável, mas o teletrabalho para mim é uma experiência nova, assim, acho que
vão ter alguns ganhos, né? Quando a coisa se normalizar, se existir teletrabalho ainda implementado durante esse próximo período aí, eu acho que é uma experiência boa, assim, porque te dá um pouco mais de liberdade, né? Para tu poder esticar o teu próprio trabalho, né? Se tu tá trabalhando em casa, assim, eu acho que a carga horária ela se torna mais flexível, né? Você não tem a necessidade de trabalhar só com o seu computador do trabalho, esse tipo de coisa. Eu acho que é uma experiência que vale a pena testar, entendeu? E tu relatou um pouco como é que os impactos econômicos e sociais estavam sendo percebidos pela administração pública lá no começo da pandemia, mas ao longo do tempo, até agora, como é que esses impactos estão sendo percebidos? Tu, como integrante do DE, mas também o que tu vê que as esferas mais altas, digamos assim, da hierarquia da administração pública, como é que está vendo os impactos econômicos e sociais? Certo. Bom, como eu falei, né, esse primeiro semestre aí, ele foi um período de aprendizado, eu acho que a gente aprendeu bastante, né, de novo, aprender a ser humilde também com relação às possibilidades de previsão. Apesar disso, eu acho que dentro do nosso grupo de atividade econômica, a gente conseguiu produzir análises bastante consistentes, né? E isso foi explicitado, inclusive, por membros do GT, que tem que trabalhar com orçamento, por exemplo, necessitam de alguma espécie de visão sobre o futuro. Né? Como é que a gente vai estar no ano que vem, o que isso pode impactar nas receitas do Estado e, portanto, no orçamento. Né? Então, a gente recebeu esses elogios de colegas dentro do GT que estão trabalhando na administração direta e necessitam dessas informações. Então, acho que foi uma experiência que funcionou, né? Só que, de novo, né, fazer previsões muito para frente ainda é um passo muito ousado, né? A gente tem dificuldade de prever o próximo mês, né? Se esticar muito para, o que vai acontecer em 2021, 2022, 2023, ainda é um exercício mais difícil de se fazer. Mas a gente tem, com o que a gente tem acompanhado, né? A gente, primeiro, acho que num primeiro momento a gente estava mais pessimista, né, com relação ao impacto que esse negócio teria na economia. Só que, de novo, né, a gente espera um resultado, vê que ele pode ser muito ruim e começa a agir em cima dele, para que ele não seja tão ruim. Então, de fato, né, quando começaram essas políticas de auxílio emergencial e, enfim, queda de juros, outras políticas monetárias e fiscais ao redor do mundo, né, não só no Brasil, eu acho que isso ajudou a amenizar bastante o que a gente poderia esperar do semestre ou do ano, né? Então, se a gente parar para pensar, a reação até agora, né? Os meses de abril e maio foram março e abril foram muito ruins, né? Maio já foi um pouco melhor e junho a gente viu que deu uma melhorada também. Então, pode ser que não seja tão ruim quanto a gente esperava que fosse. Agora, vai depender da continuidade, né, dessa reação no próximo semestre. A gente tem que acompanhar por enquanto, não dá para fazer uma previsão muito ousada. Eu teria uma próxima pergunta do roteiro em si, mas eu queria que comentasse um pouquinho mais a respeito disso. Quando veio o insight de construir cenários a partir da China, e vocês fizeram aquele primeiro grande estudo que foi apresentado à Assembleia, que acho que deu start, né, para todo esse processo do gabinete, dos GTs e tal, vocês tinham uma série de
previsões. Considerando o atual cenário, então, tu acredita que vocês conseguiram se aproximar do que aconteceria? Como tu percebe essa relação entre o que vocês projetaram e o que realmente aconteceu? Considera que tu és de um grupo seleto que consegue enxergar isso mais de dentro, né? Então, considerando que a gente tem a oportunidade de registrar um pouquinho esse processo para o futuro, como que tu contaria isso, assim, desse estudo de impacto inicial e essa projeção e o que realmente tem acontecido, assim? Uhum. Bom, essa é uma pergunta, na verdade, difícil, né? Porque o que a gente imaginou foi o ano fechado, né? Então, como o ano não acabou, ainda tem uma parte da história para a gente registrar e finalmente confrontar com aquilo que a gente achava que ia acontecer. E, de novo, né? Os exercícios eles foram se modificando, né? A quantidade de informações que a gente foi recebendo ao longo do tempo, ela se modificou também, né? A gente partiu de um exercício com informações só da China para efetivamente utilizar informações do Rio Grande do Sul, com dados de mais alta frequência, depois os próprios indicadores conjunturais do IBGE ou do Ministério do Trabalho foram saindo também, então a gente pôde usar essas informações, e aí com um conjunto de informações melhor, você consegue fazer exercícios melhores também, né? Então, assim, ainda não dá para contar, né, se a gente foi bem ou se a gente foi mal, mas o que dá para dizer é que o acompanhamento que a gente tem feito ele tem algum tipo de... E as previsões que a gente tem feito, né, eles têm algum tipo de respaldo por exemplo, no acompanhamento de receitas, né, estaduais. Então, acho que o feedback que a gente tem positivo é nessa variável que a gente consegue avaliar. Agora, efetivamente, o que vai acontecer com o PIB do ano, a gente ainda não tem nem no segundo trimestre, né? O PIB do segundo trimestre ainda vai sair na primeira quinzena de setembro, né? Então, a gente tem pouca informação. Eu não sei se todos sabem, mas esses indicadores do PIB, ele é revisado, né, no prazo de 2 anos pelo IBGE. Então, tem uma primeira estimativa, depois informações mais consolidadas, com pesquisas com mais informação, elas dão um número final, né, para o PIB. Então, a previsão do PIB pode ser da primeira estimativa ou da estimativa final. Então, tem que esperar para ver o que efetivamente vai acontecer. Só um registro, assim, que óbvio que vocês se pautam por esses indicadores, né? Mas para nós, a gente sabe que estamos no campo da incerteza, né? Então, em perspectiva histórica, não ter adivinhado também é um importante registrar, assim, não ter chegado próximo, né? Para nós é muito importante entender esses processos, porque realmente a gente está vivendo algo muito novo, né? Mas eu vou voltar para a perguntinha que nós tínhamos alinhavado aqui. Se você poderia relatar como surgiu, desde o teu desde a tua perspectiva, né, a proposta de abertura controlada através do sistema de regionalização estadual, seguindo as bandeiras de risco diferenciado, né, e quais foram os critérios adotados naquele contexto, né, para a elaboração dos indicadores para esse risco, caso tu tenha participado dessa discussão ou o que tu conseguiu acompanhar da discussão desde o DE mesmo. Certo. Bom, com relação ao distanciamento controlado, eu acompanhei mais marginalmente, né? Quem estava imerso nesse trabalho era o Guilherme Stein, que é professor da Unicinos, a Vanessa Sulzbach, que era coordenadora do GT, de atividade, e chefe de divisão dos indicadores estruturais lá do DE, e o Martinho Lázari, que era um dos principais atores ali dentro da produção do PIB, por exemplo. Então, o trabalho do índice, por exemplo, de distanciamento controlado, índice setorial de distanciamento controlado, ele foi feito por esse pessoal. Assim, eu achei uma grande sacada, né? Tu tentar ponderar de alguma forma essa questão do peso da atividade, a importância da atividade de cada setor no
no contexto, né, da economia gaúcha, e os riscos, né, a saúde, né, o risco de transmissão da doença que aquele setor oferece, né? Então, sei lá, setores de produção de alimentos. O caso dos frigoríficos, por exemplo, que acho que foi bastante noticiado na mídia, acaba tendo uma proximidade maior, né, entre trabalhadores e, portanto, uma possibilidade de transmitir esse vírus com maior facilidade do que o cara que está só na criação de bovinos e aí está trabalhando ali em campo aberto, tem menos contato com outras pessoas, né, tem a possibilidade de manter um distanciamento de 2 metros mais tranquilamente do que o pessoal que está trabalhando dentro de uma estrutura de fábrica. Então, eu acho que ponderar essas coisas, ter esse tipo de sensibilidade foi fundamental, né? E o pessoal da Secretaria de Saúde teve uma participação fundamental aí nessa definição desses protocolos, né? Como lidar com toda essa parte. Eu acho que a contribuição do GT no distanciamento ela é bastante importante, né? Mas talvez o grande ator aí foi a Secretaria de Saúde, né? Não sei, é uma primeira visão que eu tenho, né, sobre isso. Mas houve contribuição de qualquer forma. Fernando, a gente vê que o modelo passou por transformações, né, ao longo do tempo. Mudaram pesos, mudaram o corte, mudou também o poder de influência dos prefeitos e responsabilidade, inclusive, no sistema de distanciamento controlado. Tu teve, principalmente depois que tu assumiu a coordenação do GT, tu teve alguma influência, algum envolvimento na definição dos indicadores e dos pesos, desses critérios mais matemáticos e também como é que tu vê, né, essas transformações do sistema de distanciamento controlado? Não, particularmente nessa parte eu não me envolvi. Não tenho grandes contribuições nisso aí, não. Esqueci meu áudio fechado. Nós gostaríamos também que tu pudesse relatar um pouquinho como é o cotidiano de trabalho do GT de atividade econômica, porque, bom, a gente fala de modo um pouco abstrato, né, sobre os dados e que tem os GTs, mas como a gente imagina que no começo houve um trabalho muito pesado e muito intenso e que ao longo desses meses vocês têm se articulado e hoje a dinâmica deve ser um pouquinho diferente, né? Então, se tu puder contar um pouquinho sobre como foi esse cotidiano de construção do GT e como vocês têm funcionado atualmente, considerando o teletrabalho e essas outras, né, questões. Assim. Claro. Bom, evidentemente, né, quando a gente tinha mais incertezas, a gente tinha mais trabalho, a gente tinha menos informações, precisava juntar mais pessoas para pensar o problema, né, conjuntamente. Então, eu acho que a participação desses colegas das universidades, da sociedade civil, às vezes consultorias privadas, esse pessoal se juntando para conversar diariamente, né? A gente tinha reunião sábado, tinha reunião domingo, trabalhava assim, até de madrugada para poder entregar um produto no dia seguinte. Então, foi uma carga bastante pesada no início, em que a gente tinha mais dificuldades de entender o problema. Com mais informação, né, e aí com as coisas um pouco mais consolidadas, a gente vendo que, olha, teve alguma reação depois de todas as medidas que foram implementadas, tanto a nível estadual quanto a nível de Brasil, a coisa foi se acalmando um pouco. E entrou também uma questão de gestão aí que tomou uma certa autonomia, né, em relação aos grupos de trabalho. A gente tem uma importância bastante técnica, né, para auxiliar a gestão, mas eu acho que a gente, em algum momento, começou a tomar um voo
mais estável com relação à condução dessa situação. Então, assim, no caso do GT de atividade, a gente acho que conseguiu construir bastantes análises durante esses primeiros períodos, e que agora, enfim, é uma nova etapa do processo aí de distanciamento controlado e da própria pandemia. A gente vê a população já está com mais dificuldade de aceitar o distanciamento, né? Então, as atividades do segundo semestre, por exemplo, de professores, estão consumindo mais eles do que no início da pandemia. Então, a gente está dando agora uma diminuída, né, no ritmo alucinado que a gente tinha do segundo semestre. Hoje a gente tem reuniões aí 2 vezes por semana com o nosso grupo. Antes eram diárias. Então, assim, só que a necessidade de se manter dialogando, né, e conversando sobre os problemas, ela é um consenso dentro do grupo. A gente tem que continuar com uma lupa atrás desses sinais de que a coisa possa desandar em algum momento. Então, estamos vigilantes. Em que tipo de produto se materializam essas análises? Assim, fico um pouco curiosa de quais são as entregas que vocês precisam passar para o gabinete de crise, ou como funciona essa questão da análise, compilação e redação, digamos assim, né, dos estudos. Sim. São basicamente lâminas, né, slides com informações resumidas, sempre visuais e com uma análise em poucas palavras, né? O que essa imagem está representando. Então, para cada tipo de produto, a gente tinha uma análise, né? Então, isso passava por mercado de trabalho, passava por previsões, passava por como é que estavam se comportando os dados de mobilidade, né, do Google Mobility em diferentes países, né? Se estava tendo maior mobilidade ou menor mobilidade, dependendo do tipo de país, se ele é mais desenvolvido, se ele é menos desenvolvido, como é que se comportava esses dados a partir dos decretos que eram verificados, né, implantados nos países com o andar da pandemia. Então, claro, né, o próprio acompanhamento dos indicadores conjunturais tradicionais, quando saía indicador ali, a produção industrial, o comércio, o volume de serviços, isso aí a gente estava sempre de olho, né, e apresentava, né, e aí discutia com o grupo, olha, isso aqui a gente esperava, isso aqui a gente não esperava, o Rio Grande do Sul foi melhor ou pior do que outros estados, esse tipo de coisa estava sempre dentro da discussão. Fernando, eu não sei até que ponto isso abrange as tuas atribuições como integrante do GT, mas eu queria saber tua perspectiva pessoal, inclusive, das pressões dos diferentes grupos de interesse em relação ao distanciamento controlado, porque muitas dessas pressões da sociedade civil, de federações, de sindicatos, têm a ver com as atividades econômicas e a retomada das atividades econômicas. Então, como é que tu te coloca e vê essas questões? Entendi. Bom, diretamente eu não sofro esse tipo de influência, né? Acho que uma das virtudes ali do nosso grupo técnico, né, nossos grupos de trabalho, é que eles estão isolados, são discussões entre técnicos de temas técnicos, né? Então a gente fica blindado com relação a esse tipo de demanda, talvez, né, para afrouxar de um lado ou apertar de outro, porque nós não somos os tomadores de decisão. No final, nós somos os técnicos que estão auxiliando os tomadores de decisão. Então, essa parte mais pesada, né, pelo menos na perspectiva que eu tenho, né, porque, como eu falei, eu não estava na coordenação do GT desde o início,
para mim, essas questões elas foram muito minoradas, né? Eu acompanhava mais de longe. Claro que tem colegas meus que estavam diretamente envolvidos, porque eles participavam mais ativamente do gabinete de crise, né? Por exemplo, do que nós ali não vou te dizer do GT, porque a Vanessa também estava bastante envolvida, né, no gabinete de crise, mas no momento em que eu peguei, as coisas estavam mais calmas para esse lado. Então, eu e acho que meus colegas também de GT não tivemos essa influência, né, de grupos de interesse. Mas tu percebe, de algum modo, na verdade, reformulando assim, de que modo tu percebe que são acolhidos esses indicadores técnicos, né? Tu acha que há um bom diálogo? Como tu percebe esse diálogo entre algo que é legítimo, que é, por um lado, a perspectiva técnica e, por outro, a decisão política? Isso não é inerente ao processo, né? Não é uma atribuição de pesos ou de valores. Acho que são duas esferas, e o gabinete de crise é a esfera política que resolve, né? Que encaminha todas essas demandas e tenta conciliar os diferentes interesses. Como que tu percebe ao longo desse processo, né, lá de março até aqui, essa relação entre o técnico e o político, já que tu te coloca nessa esfera do técnico, assim, né? Certo. Bom, vou te dizer, assim, a minha visão, da minha experiência, é que as informações elas foram passadas de forma bastante clara, eu acho, técnica, envolvendo todas as dúvidas que a gente tinha. Olha, tem todas essas ressalvas nesse número que a gente está te passando, ou nessa análise que a gente está te passando. Em nenhum momento essas questões foram contestadas de alguma forma, sabe? Eu acho que por conta do perfil da própria gestão, né, que o governador ele tem uma visão mais, vamos dizer assim, baseada em dados, ao que parece, né? A própria Leani, ela é bem, ela tem necessidade de ter informações quantitativas junto com informações qualitativas, e eu acho que eles acreditam nesse jeito de fazer política, né, que é baseada em algum tipo de evidência. Porque, pensa, a alternativa seria você fazer um voo cego, né, sem informação nenhuma. Então, quando a gente consegue fornecer informações úteis para que eles possam tomar decisões, eu acho que as decisões acabam sendo melhores. É difícil avaliar o quanto que possíveis grupos de interesse estariam influenciando nas próprias decisões, mas eu tenho certeza que o tipo de informação que a gente provê é usado, né, pelo menos no debate entre eles. A próxima pergunta talvez se conecte um pouquinho isso com o que tu está abordando, que é como tu avalia, dentro desse conjunto de relações, a relação do governo do estado do Rio Grande do Sul com as políticas adotadas em nível municipal e federal. Olha, eu acho que houve um diálogo, né? O governo do estado teve um papel importante aí de servir de guia, principalmente no momento de grande incerteza, né? Acho que ele tem capacidade de consolidar mais informações sobre o estado, o andamento da pandemia, o andamento da atividade econômica, e em algum momento se abriu mais para que os prefeitos tomassem decisões também, né? Eu acho que em algum momento isso acabaria acontecendo, né? Porque existe muita heterogeneidade nessas duas esferas, a saúde e a atividade econômica dentro do estado. Alguns municípios foram mais afetados do que outros, por conta da sua estrutura produtiva, e também por conta dos surtos, talvez, da doença, que acabaram se localizando em determinadas áreas do estado. De novo, trazer o exemplo dos frigoríficos, que foi bastante detalhado pela mídia ao longo do primeiro semestre.
E tu percebe alguma relação com a esfera federal? Reforçando. Com relação à esfera federal, eu acho que todos os estados tiveram alguma dificuldade, né, de tentar, assim, vamos ser mais claros, né, num período como esse, em que a gente tem uma situação de saúde pública e de recessão forte, num país da magnitude do Brasil, né, eu acho que deveria ter algum tipo de centralização, né, pelo menos existir alguma espécie de guia, né, natural em esferas mais altas, né, da federação. O governo federal, eu acho que poderia ter cumprido esse papel de forma mais clara, né? Mas eu acho que no final os estados acabaram tomando as rédeas, né? E alguns estados performaram, né, relativamente bem nesse sentido, né? Tomaram decisões que achavam ser as mais adequadas para a sua situação específica. Eu sei que a pergunta que a gente tem projetada, ela já vai um pouquinho encaminhando para o final, então não sei se o Rodrigo anotou alguma questão que queira perguntar Não, o que tu tem aí, Rodriga, porque eu anotei. não. Então. Tá. Logo no começo, tu trouxe para a gente algumas informações ali, por exemplo, o contato com a Fazenda para coleta de dados de alta frequência a partir das notas fiscais. Me pareceu pela tua fala que foi algo novo, assim, que não se fazia nessa magnitude até o momento. Tu comentou a necessidade e a importância de acesso a esses indicadores de alta frequência. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre como é prospectar esses dados, como foram surgindo as ideias de onde vocês poderiam encontrar dados que subsidiassem decisões nesse momento, porque eu imagino que é tudo muito novo nesse sentido também, né? O que vocês costumavam fazer desses indicadores, que tem já uma periodicidade histórica, né? Nessa relação com o próprio IBGE e tal, tudo isso foi um pouco explodido, digamos assim. Então, se tu pudesse contar um pouquinho sobre como foi essa constituição dessas novas prospecções de dados e também a relação com o acesso à informação. Porque para a gente, enquanto servidores de um arquivo público que pensa gestão de documentos, gestão da informação, isso tem sido bem impactante para mim ouvir esses relatos, a necessidade de acessar, a dificuldade, às vezes, de sistematização e de direito de acesso mesmo, né, de poder. E como tu acha que isso vai ficar para o futuro, assim, se a gente vai mudar a relação com os dados e com a informação a partir da pandemia? Acho que é um bom ponto, né, que você levantou. Bom, o que dá para dizer é que durante esse período de grandes incertezas, a gente notou uma flexibilidade maior, né, uma intenção de ajudar bastante grande, não só por parte de outras esferas da administração pública, mas também de empresas privadas, né, de fornecer mais dados, fornecer informações. A gente viu ali, a gente conseguiu coletar não só essas informações das notas fiscais eletrônicas que foram disponibilizadas publicamente pela Secretaria da Fazenda, mas também a gente conseguiu ter acesso a informações que antes eram inimagináveis, né? Dados diários ou semanais de consumo de energia elétrica, dados diários de número de automóveis que passam pelas diversas praças de pedágio no estado. Então, esse tipo de informação foi muito importante para a gente conseguir fazer avaliações de cenários e acompanhamento da mudança de ritmo da pandemia ou dos seus efeitos na atividade econômica, porque a gente não tinha informação antes, né? Era bastante difícil de conseguir fazer um tipo de solicitação desse jeito. A gente gostaria de ter esse tipo de dado. Bom, acho que havia mais restrições. Durante a pandemia, impressionante. Tanto o setor público quanto o setor privado se mostrou muito mais flexível, muito mais disposto a ajudar, né? Porque ninguém sabia o que estava vindo. Acho que foi nesse ponto foi uma baita experiência ter trabalhado junto com esses parceiros aí que nos ajudaram. Tanto é que em outros GTs tinha
gente de empresas privadas auxiliando nas discussões. Um colega nosso lá do GT de infraestrutura, ele tinha um grupo grande, né, de técnicos dessas outras empresas que forneciam informações e davam explicações sobre por que aquele dado ali, o que aquele dado ali estava refletindo, quais eram as precauções que a gente devia ter ao ler aquele dado. Nossa, foi uma proximidade muito boa, uma experiência, de novo, uma experiência única que eu não esperava ter dentro da esfera de administração pública, se não fosse esse contexto tão caótico que a gente viveu. E sobre a parceria com as universidades também, Fernando, porque lá no início, né, quando a gente não estava gravando, você falou um pouco mais amplamente sobre essas parcerias com a sociedade civil, não apenas empresas privadas, o setor privado, mas também universidades e tal. Então, para fins de registro, né, podia nos contar um pouco aquilo que nos falou lá no começo? Claro, de novo, assim, no momento de grande incerteza que a gente tinha, principalmente lá no começo, juntar essas pessoas de universidades com background diferente, com perfis diferentes. Vocês sabem que economista, se junta 2 economistas, tem 3 opiniões diferentes, né? Mas no nosso caso ali do GT funcionou super bem, todos muito colaborativos, sem vaidades, e que conseguiam trazer, a partir das suas diferentes áreas de pesquisa, conseguiam dar contribuições muito valiosas, né? Você tinha gente lá que era mais especializada na área de finanças ou que tinha mais condições de fazer previsões, né, com modelos estatísticos, econométricos, iam lá e aportavam esse tipo de discussão. Outros com uma sensibilidade maior para políticas públicas e sociais também faziam esse tipo de ponderação, né? Então ajudou muito a equilibrar a nossa cabeça, né, sobre o problema. Isso foi muito rico para todos nós durante esse período aí de experimento do GT. Tu mencionou agora a questão das políticas públicas e sociais e desse olhar, né? Claro que eu imagino que do GT, de atividade econômica, se espera muito mais esses estudos prospectivos e dados. Mas como tu percebe que esses estudos eles têm impactado em políticas públicas, especialmente pensando os setores mais vulneráveis, né? Educação, assistência social, tu acha que tem sido possível reverter esses estudos em política pública para atender a população nesse contexto? Como tu percebe essa questão? Com relação às políticas públicas e sociais, quem tem mais condições de responder seria a Daiane Menezes, que era a coordenadora do GT de Políticas Públicas e Sociais. Do ponto de vista do GT de Atividade Econômica, a gente teve algumas discussões com o pessoal das políticas públicas e principalmente auxiliando ali na estruturação pelo menos pensando, né, na forma como políticas de microcrédito, por exemplo, poderiam ser desenhadas para combater os efeitos da pandemia sobre pessoal autônomo, pessoal mais vulneráveis, né, sem acesso ao mercado de crédito tradicional. Então, acho que teve um bom diálogo nisso aí. Só que essa área social, pela sua importância, ela necessitava de um GT só para ela, né? Então, acho que conversar sobre essas questões, acho que a Daiane Menezes pode te ajudar mais do que eu. Sim, certamente. Era só para perceber se às vezes tu percebe o impacto do que vocês produzem nas definições mais macroeconômicas do Estado, como o gabinete de crise conduz a partir dos dados, mas se tu consegue enxergar também essa ponte, né, de que esses dados sejam também utilizados para pensar. Com certeza, assim, o relato que eu tive, né, quando a Daiane apresentou as propostas que ela levantou de política pública no meio do combate à pandemia, em que nós tivemos alguma discussão conjunta, foi super bem recebido no gabinete de crise, né? Então, eu acho que, de novo, tu tem a gestão que toma a decisão, mas as informações que a gente leva, né,
elas auxiliam e muito, eu acho que a formar a cabeça do gestor e pelo menos ele poder discutir o que faz sentido fazer num determinado momento ou não. Fernando, agora eu fiquei curioso, assim, uma questão. Os GTs dialogam entre si de alguma forma? Existe algum fórum que reúna os coordenadores de cada GT? Como é que isso funciona em termos práticos? Sim. Existe a reunião semanal do Comitê de Dados, em que os coordenadores dos GTs, né, saúde, infraestrutura, políticas sociais e economia, junto com a Liani e os colegas que auxiliam ela, né, a Ana Júlia, Bruno Paim, Pedro Zonazzi, a gente se reúne uma vez por semana para discutir as questões relativas a cada grupo e trocar ideias, né? Às vezes a gente até aproveita ideias de outros GTs para pensar um pouco no nosso, o que a gente deveria estar fazendo ou deveria produzir com mais cautela, esse tipo de coisa. Eu acho que esse foi um ganho, acho que bastante grande também do formato que deram para o comitê de dados, né? Ter diferentes áreas temáticas com diferentes colegas pesquisadores e aí acho que o diálogo entre pesquisadores ele é muito mais fácil de ser feito, né? Porque o pesquisador está mais aberto a críticas. Então, é diferente de tu, por exemplo, fazer uma crítica acadêmica ao trabalho de uma pessoa que está na condução, né, da administração, trabalho diário daquela pessoa. O tipo de crítica acho que é recebido de forma diferente. Porque a gente está na academia, a gente está acostumado a tomar porrada de tudo que é lado. Então, acho que a gente consegue absorver, né, refletir e melhorar o nosso processo de produção. Tem mais alguma questão, Clarissa, ou a gente já vai encaminhando para o fim? Tá, tem mais 3 perguntinhas, Fernanda. Se tem alguma coisa que tu gostaria de relatar, de nos contar, de registrar, né, para essa documentação para o futuro, sobre esse momento que a gente não tenha perguntado, que tu ainda não tem nos falado. Se tem alguma outra questão que te chame a atenção, que tu gostaria de ver registrada. Não, questão que me chama a atenção, acho que não. Acho que o registro que da minha parte eu gostaria de fazer é que a experiência desse comitê de dados e dos grupos de trabalho que foram montados para monitorar, avaliar e auxiliar o gabinete de crise num período de incerteza tamanha como esse, ela foi muito, muito rica. E eu acho que foi rica para todos os participantes. E a gente vê a própria sociedade civil comentando, né, o êxito de alguns desses projetos. O próprio distanciamento controlado, né, ter tido essa participação de alguma forma, apesar da condução ser bastante forte do lado da Secretaria de Saúde, a gente conseguir dialogar com outras áreas do governo do Estado, ter uma maior integração, ter um maior diálogo, eu acho que isso foi muito rico e é uma coisa que eu gostaria de que ficasse, né, para o futuro da administração pública, porque foi um momento de muita aprendizagem para todos os participantes. Eu acho que a gente consegue fazer coisas maiores e melhores para o futuro se esse formato aí continuar. Então, é só esse registro. Antes da pergunta da nossa lista, Rodrigo, me lembrei de te questionar a respeito de como foi esse processo de assumir a coordenação, né? Porque acho que comentou um pouquinho assim por cima que tu passou há pouco tempo a ser o coordenador.
Então, se tu puder contar como é que foi isso, a saída da Vanessa, como era já a relação de vocês antes da saída dela, se houve tempo, devido às circunstâncias da saída dela, para te preparar para assumir esse posto, e como tem sido isso, se a previsão é que tu siga à frente da coordenação. Bom, eu acho que como o grupo ele começou a partir da minha perspectiva do trabalho lá do GT, da divisão de indicadores estruturais do DE, especificamente do grupo de conjuntura, eu acho que era um grupo que já tinha muita sintonia, né? A Vanessa na condução da conjuntura, dos boletins de conjuntura econômica que a gente fazia, e os próprios técnicos, o Martinho, eu e o Tomás, a gente sempre dialogou muito, né? Conversando sobre os problemas, tirando dúvidas que nós tínhamos com relação a algum indicador, trazendo mais informação. Então, assim, o diálogo com a Vanessa era muito agradável, porque não era uma relação chefe e empregado, sabe? Era uma relação de pesquisador para pesquisador. Então, assim, como o grupo estava andando, na primeira vez que ela teve que se ausentar do grupo que foi para tirar férias, ela me pediu, olha, Fernando, tem como tu conduzir durante esse período o grupo de atividade? Porque estava todo mundo meio envolvido já com a mão na massa, e a gente tinha uma capacidade, né, de conversar e resumir os nossos assuntos, que já era uma prática dentro do grupo de conjuntura. Então, assim, foi usar o que a gente já fazia no grupo de conjuntura para o GT de atividade. Então, nesse sentido, acho que foi fácil, mas, assim, uma coisa que precisa ficar clara é substituir a Vanessa é impossível, porque ela é uma pessoa fora do comum. Ela tem uma capacidade de trabalhar diversos assuntos e conduzir diversas discussões em várias frentes, né? Ela estava terminando o doutorado, estava para dar à luz a Lívia e conseguindo participar ativamente do gabinete de crise, apagando fogo de tudo que é lado. Então, assim, o trabalho dela teve que ser quebrado entre diferentes pessoas para poder dar conta. Eu fiquei com uma parte, vamos dizer assim, pequena desse trabalho, que foi, então, nesse sentido, foi relativamente simples trabalhar o GT de atividade, mas ser a Vanessa é impossível. Só existe uma Vanessa. Então, a Lívia já nasceu no meio do fogo cruzado, né? Com bastante adrenalina desde o útero. Exatamente. É importante registrar, porque como a Vanessa não vai ser entrevistada, né? Tá em licença maternidade, bacana que fique para o futuro essa referência a ela e o motivo pelo qual ela teve que sair, né? Que foi a gestação. Claro, com certeza. Com certeza. Acho que ela saiu no final de julho, né? Então, eu estou há pouco tempo à frente desse grupo. Em termos de condução, né? De carga de trabalho, eu acho que só aumentou a carga, porque o trabalho em si ele é muito parecido com o que eu já vinha exercendo dentro do GT. Alguma reunião que ela não podia atender, eu ia lá e cobria dentro do grupo, e aí foi só estender um pouco disso que eu já fazia para mais tempo. Sim. Algum comentário, Rodrigo? E agora já vou para as perguntinhas derradeiras, né? Também gostaríamos de registrar o motivo pelo qual tu te dispôs a participar dessa pesquisa conosco. A pesquisa, bom, primeiro que eu achei o tema bastante legal, eu acho que esse registro do período da pandemia, ele é necessário. Primeiro, a gente sabe as dificuldades que os historiadores enfrentam para conseguir fontes.
Então, ter uma fonte comentada, né, que a pessoa possa, não tenha que usar as próprias palavras, mas ouvir o que os outros têm a relatar, e isso ficar registrado, eu acho que é uma ideia super interessante. Para quem não é historiador como eu, é uma coisa que eu espero que seja feita com cada vez mais, feita cada vez mais vezes, e como vocês falaram que não tinham registros disso em outros estados, eu espero que seja uma experiência que seja levada à discussão nesses diferentes fóruns de historiadores, e que possa ser ampliada e que vire uma prática rotineira dentro da pesquisa de história regional. E por fim, Fernando, a pergunta se você desejaria estabelecer um prazo mínimo para a divulgação desse depoimento. Não tenho prazo mínimo necessário. Acho que pode ficar a cargo de vocês essa divulgação. Então, tá bom, Fernando, a gente te agradece muito, foi bem legal o teu depoimento e a gente só tem a agradecer. Eu que agradeço vocês. Assim que nós pudermos tratar, então, a entrevista ela vai ser disponibilizada no site do arquivo, e quando nós tivermos isso, a gente te encaminha para que tu possa te ouvir também. Tá bom, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Até breve. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.